Hey, how are you doing? Como estão todos hoje? Here is Teacher Cláudia Borges, aqui é a professora Cláudia Borges e nós vamos dar início à nossa aula conferindo os objetos de conhecimento. Então essa é a aula 2, o objeto de conhecimento é formação de palavras, prefixos e sufixos. O detalhamento, significado de diferentes sufixos, able, full. Então peço que vocês fiquem bastante atentos e aproveitem a aula. Let's go! So let's start our class. Vamos começar a nossa aula e eu quero começar dizendo que as palavras, elas são, na verdade, formadas por várias partezinhas, né? Até compor o significado total daquele vocábulo, daquela palavra, né? E aqui nós temos aqui happy, feliz, que vocês com certeza conhecem, friend, que significa amigo ou amiga, o happy, que quer dizer feliz, mas quando eu uno outras partes, outros sufixos e prefixos a essas palavras, elas recebem outro significado. Por exemplo, o friend sozinho quer dizer amigo ou amiga. E aí, se eu acrescento aqui, ó, o ship, ela deixa de ser só amigo ou amiga e vira amizade. Então, vocês viram como uma palavra, quando ela é conectada a um sufixo, a um prefixo, ela muda o significado e mais na frente nós vamos ver que ela muda até a classe gramatical. Então, aqui nós tínhamos amigo ou amiga e agora é o quê? Amizade. Então, vamos aqui formar outra palavra com friend, utilizando outra partezinha aqui, que é o li. Olha só. Friendly. Friendly significa amigável, né? Amigavelmente. Então, eu juntei outra partícula com friend, que significa amigo. Vocês viram que quando eu juntei com ness, com aquele outro sufixo, né, ela mudou o significado, que foi o ship, transformou em amizade e agora amigável, né? Então, agora sobrou aqui o happy, que é feliz, e o ness. O happy vocês já sabem aí, conhecem, do happy birthday, happy day, um dia feliz, feliz aniversário, ele significa isso, mas quando a gente junta aqui com o ness, olha só, aí não é apenas feliz, significa felicidade. Happiness, felicidade. Happy, feliz, e happiness, felicidade. Então, a gente colocou aqui para vocês observarem na prática como as palavras, elas são aí conectadas a várias partezinhas e recebem outros significados. E como nós vamos ver no decorrer da aula, elas podem até serem transformadas aí, né, na sua classe gramatical, ok? Então, vamos continuar falando sobre isso, sobre essas pequenas partes acrescentadas nas palavras que fazem isso, que transformam todo o significado. Let's go! Então, o sufixo U é a letra ou conjunto de letras colocadas no final de uma palavra, mudando o seu significado e sua classe gramatical, como nós vimos ali nos exemplos. Mas vamos ver alguns exemplos, então, dessa situação também na nossa língua materna, na língua portuguesa. Vamos dar uma olhada aqui. Então, olha só, nós temos casa, e aí acrescentamos no final da palavra um sufixo, inha. Então, olha só, casa, casinha. Já virou um substantivo aí no diminutivo, para vocês verem aí na prática esse processo também na língua portuguesa. Então, casa, casinha. A palavra recebeu um sufixo e mudou aí de significado. Temos mais exemplos também na língua portuguesa. Amor, amável. Amor, amável. Nesse caso, o sufixo acrescentado aí foi ável, né? Então, amor é um sentimento, amável, o modo, né, como algo acontece, como alguém trata alguém. Então, observem que um sufixo foi acrescentado aí na palavra
e a palavra mudou de significado, de classe gramatical. E temos mais um exemplo aqui que você já deve ter ouvido muito essa palavra, também de palavra que recebeu aí um sufixo, ó, divertido. Acrescentei o sufixo mente, então como é que ficou? Divertidamente. Virou outra palavra, teve outra classe gramatical. Então, para vocês observarem aí como o acréscimo do sufixo, ele muda tanto significado como a classe gramatical das palavras. Mas aí, de repente, vocês têm dúvida, teacher, o que é uma classe gramatical? Vamos dar uma olhadinha nisso com calma para nós entendermos o que são classes gramaticais, como elas são usadas, né? Como elas são usadas em inglês e em português, e se elas têm alguma coisa parecida, né, nos dois idiomas. Vamos dar uma olhada agora. Então, as classes gramaticais são grupos em que as palavras se organizam com base nas suas funções e nas orações. As classes gramaticais, elas são essas organizações nas palavras que nós usamos, né? Elas dividem as palavras de acordo com a sua função, de acordo com o seu uso, né? Como que eu vou usar, para que eu vou usar, aonde, qual é o sentido. Então, isso são as classes gramaticais, são essas divisões das palavras. Em português, por exemplo, nós temos os substantivos, os adjetivos, os pronomes, e em inglês também existe essa divisão e nós chamamos dessa maneira que nós vamos ver agora. Por exemplo, nouns, que são os substantivos. Temos mais exemplos aqui, adjectives, que são os adjetivos. Vocês lembram para que eles são usados? Para qualificar, né? O substantivo, bonito, bonita, alto, alta. Todos esses são exemplos de adjetivos, adjectives, ok? Temos mais exemplos aqui, os verbos, verbs, que são os verbos, e temos ainda outra classe de palavras que nós utilizamos muito, que são os adverbs, que são os advérbios, ok? Então, percebam que a palavra, ela tem essa anatomia, né? Ela é formada, como nós já falamos e vamos repetir muito aqui durante a nossa aula, ela é formada por várias partezinhas até que ela se forme aí no seu sentido, e é isso que funciona realmente como um quebra-cabeça, e nós vamos colocar aqui para vocês darem uma olhada, olha só. Temos o prefixo, que é aquela partículazinha que vem antes da palavra, a raiz, que é algo que não vai mudar, é uma parte fixa, e o sufixo. Quando eu tiro o sufixo e o prefixo, fica a raiz, que é uma parte que não vai mudar na palavra, ela dá origem a todas as formações. O prefixo vem antes, o sufixo vem depois, às vezes pode ter uma palavra que vem tanto com prefixo como com sufixo, né? E o significado vai ali mudando de acordo com a partícula que eu vou adicionando ali na raiz, tanto antes como depois. Mas nessa aula nós vamos focar nos sufixos, que é essa partezinha, essa letra, um conjunto de letras que a gente acrescenta no final, depois da raiz. E ela, assim, muda o significado, né? Muda a classe gramatical. Então, em português, prefixo, raiz e sufixo. E em inglês, né, nós temos prefix, the root and the suffix, ok? E aí, vamos dar uma olhadinha então nos sufixos em inglês. Let's check it. Vamos checar? Essa parte aí, ó, nós temos um prefixo, né? Telephone. A parte destacada é a raiz. É aquela parte que não vai mudar. Então, nós adicionamos aí antes dela telephone. Está destacada a raiz da palavra, que é uma parte que não vai mudar, e ela pode receber tanto prefixos como sufixos. Vamos ver a próxima? Recreation. Olha só, a raiz da palavra é creation, que quer dizer criação, o ato de criar algo, né? Então,
Antes dela, nós temos um prefixo re, que dá a ideia de repetição. Creation é criação e recreation, recriação, né? Uma ideia de repetição, de fazer de novo. Então, estamos recriando, recreação, criando mais uma vez, que é para vocês observarem como apenas esse prefixo aí mudou o sentido da palavra, e nós temos mais exemplos aqui para vocês. Wonderful, wonderful, que é maravilhoso, né? Maravilhoso. Qual é a raiz dessa palavra aí? Aquela parte que não muda. Wonder, wonder. Esse sufixo full, nós vamos ver mais adiante na aula, ele significa cheio de maravilha, né? Algo que é maravilhoso. Então, ele foi acrescentado aí nessa raiz e mudou o significado. Wonder, né? Maravilha. Wonderful, maravilhoso. Ok? Vamos adiante para nós vermos aqui os sufixos da língua inglesa. Quais são os sufixos, né, que nós usamos? Esse é o ponto que nós queremos focar aqui nessa aula. Então, olha só, nós temos o able. Essas duas partículas aí, elas formam adjetivos a partir de verbos, né? Então, nós temos acceptable, que significa aceitável. Adorable, adorável. Então, nós temos o verbo aceitar e o verbo adorar. Quando nós acrescentamos essa partícula, able, passou a ser um adjetivo, não mais aceitar, accept. Agora é aceitável, acceptable e adorable. Vocês podem repetir, acceptable and adorable. Então, preste atenção que eu acrescentei esses dois sufixos, able and able, né? Que eu posso acrescentar também. E o significado da palavra foi alterado e ela serve para formar adjetivos, então, a partir de verbos. Vamos adiante, que nós temos muitos exemplos de sufixos em inglês que nós podemos usar para a formação de palavras. Então, est ou est, que significa, quando você coloca isso aí numa palavra, quer dizer que é o que é mais. Big significa grande, mas quando eu falo the biggest é o maior. O maior. Então, vocês viram como esse sufixo mudou o significado, né? Nós tínhamos um adjetivo big, grande, mas quando eu adicionei esse sufixo, ele já foi transformado para o maior. The biggest, o maior, né? Então, mudou de um adjetivo para o grau superlativo aí. Nós temos o fast, que é rápido, significa rápido, mas quando eu acrescentei esse sufixo fastest, o que aconteceu? Ele se tornou o mais rápido. Só o fast é rápido, mas quando eu acrescento esse sufixo, a palavra muda para o mais rápido. Ok? Temos mais exemplos de sufixos em língua inglesa. Vamos dar uma olhada aqui. Full, que foi o que nós falamos lá no wonderful, né? Que indica algo que é cheio de, que tem muito, né, em abundância. Então, pain é dor, mas quando eu acrescento full, painful, fica doloroso. Estão percebendo que quando eu acrescento o sufixo, eu mudo o significado da palavra? Então, pain é dor, mas se eu acrescento full, painful, doloroso, ok? Então, use quer dizer usar, useful, útil. Então, o que eu quero que vocês entendam é que o full é um sufixo, esse é o significado dele, e quando eu acrescento aí numa palavra, ela muda de significado, né? Muda de classe gramatical. Se pain significa dor, essa primeira palavrinha, painful é doloroso. Só fiz acrescentar o sufixo e ele mudou o significado. Então, vamos adiante para nós vermos mais sobre os sufixos. Temos todos esses aí, né, que indicam o processo. Então, action significa ação, construction, construção. Se eu deixo só act, está o quê? Agir, né? Mas action, ação. Construct,
construir, construction, construção. Então, percebam que eu ainda estou aí colocando sufixos e mudando o significado das palavras, ok? Esses 3 aí, no caso, esses 4, né, indicam esse processo, o processo de algo. Vamos em frente, então? Temos ainda sufixos em inglês, esse it, o t, o ness, formam substantivos abstratos a partir de adjetivos. Activity, olha só, atividade, infinity, infinidade, né? Então, acrescentei nas palavras, se tornaram substantivos abstratos, né? Que são aqueles que eu não posso tocar, são sentimentos, são ideias, né? Então, atividade, infinidade foram transformadas aí em adjetivos por essas partículas, esses sufixos que eu adicionei. Vão memorizando todos eles, né? A gente vai repetir ao longo da aula, prestem bastante atenção. E agora nós vamos para o próximo exemplo. Vamos checar aqui, let's check. Esse li que nós vimos lá no começo, né, com friendly, nós temos hardly, hardly. Se hard é difícil, hardly, dificilmente. Quando eu acrescentei esse sufixo, ele foi transformado em um advérbio. Quick, quick é rápido, quickly, rapidamente, né? Vamos adiante, temos muitos exemplos aí de sufixos ainda, olha só, hold and ship formam substantivos abstratos, childhood, infância, leadership, liderança, né? Então, temos muitos exemplos aí de sufixos, a gente tem que memorizar, estudar mesmo. Então, vamos adiante aqui na nossa aula sobre esse assunto, sobre sufixos. Olha só, lá na frente nós vimos também o ness, juntando ali com happiness, né? Que happy é feliz, coloquei o happiness, se tornou aí felicidade, né? Então, ele é utilizado para formar adjetivos. Ele transforma adjetivos, na verdade, em substantivos. Então, se happy, eu coloquei ele, happiness virou felicidade, sad, sadness, tristeza, e temos ainda o less. Less, vamos checar aqui. Que ele dá esse sentido de sem, speechless, speechless, sem voz, e o homeless, sem casa, ok? Então, percebam que nós temos vários exemplos de sufixos aqui. Eu sei que são muitos, né? Nós vamos mais à frente fixar ali através de uma tabela. Então, é só para que vocês entendam que existem vários sufixos, eles sempre vêm no final da palavra e cada um deles tem uma função de mudar o significado da palavra lá, mudar a classe gramatical. E agora, ainda sobre isso, nós vamos ver sobre outros sufixos, né? Que eles transformam ali os verbos em um substantivo. Transformam o verbo em uma profissão, por exemplo, or, are e were. Let's check it. Vamos checar. Utilizamos os sufixos OR, AR e ER em verbos que são transformados em substantivos. Neste caso, a palavra passa a significar uma profissão ou uma pessoa que faz determinada coisa. Exemplo, verbo to dance, dançar. Dancer, dançarino. Teach, ensinar. Teacher, professor. She's a teacher. Drive, dirigir. Driver, motorista. He's a driver. Act, atuar. Actor, ator. He's an actor. Lie, mentir. Liar, mentiroso. You're a liar. Você é um mentiroso. Ok, então nós vimos aí vários exemplos de palavras transformadas através desses sufixos. Então eu quero que vocês assistam mais uma vez o vídeo, anotem as palavras, as transformações, para que vocês tentem memorizar, né, para usar futuramente. Então, pay attention, let's watch again. Vamos assistir mais uma vez. Utilizamos os sufixos OR, AR e ER em verbos que são transformados em substantivos. Neste caso,
a palavra passa a significar uma profissão ou uma pessoa que faz determinada coisa. Exemplo: verbo to dance, dançar. Dancer, dançarino. Teach, ensinar. Teacher, professor. She's a teacher. Drive, dirigir. Driver, motorista. He's a driver. Act, atuar. Actor, ator. He's an actor. Lie, mentir. Liar, mentiroso. You're a liar. Você é um mentiroso. Então, vimos vários exemplos, né, de como esses sufixos transformam o significado. Por exemplo, um exemplo bem básico, teach quer dizer ensinar, teacher, professora. Então, geralmente eles são usados aí para formar profissões. E agora nós vamos ver numa tabelinha esse mesmo, dando continuidade, né, ao assunto, para a gente visualizar ali a raiz da palavra, o significado, o sufixo, para que vocês entendam, assim, visualizando, né, melhor esse processo de formação das palavras em inglês. Então, let's check it. Vamos lá. Então, nós temos aqui a tabelinha que eu dividi word, que é a palavra inteira, né, já com os acréscimos, root word, que é a raiz, aquela parte que não muda, o sufixo, né, e o significado de cada um deles. E nós vamos ver aqui, passo a passo, cada um para que a gente possa visualizar melhor. Vamos lá, let's start. Ok, então, nós temos fearless, fearless, fearless. Nós temos aqui a palavra inteira, né? Que quer dizer sem medo, fearless, sem medo. Então, fear é a palavra, a raiz da palavra, né, que significa medo, e o sufixo less, que nós vimos, que significa sem, então eu juntei fearless, fearless, sem medo. Então, fearless, a palavra inteira, quando eu vou dividir aqui, ó, fearless. Fear é a raiz e o less é o sufixo que significa sem. Então, preste atenção, toda vez que a palavra vier com esse sufixo, ele dá a ideia de ausência de algo, né? Sem, sem. Então, se fear é medo, less é sem, fearless quer dizer sem medo. Então, prestem bem atenção aqui no sufixo, de como ele foi adicionado aí e mudou o sentido da palavra, ok? Então, nós temos aqui breakable, breakable, breakable. A palavra raiz é break, break, que significa quebrar. Break significa quebrar. Então, able, able é o sufixo que quando juntou break, quebrar, com o sufixo able, significa o quê? Quebrável, breakable, breakable. Então, olha só, nós podemos dividir a palavra aqui, ó, né? Tem a raiz, break, como nós já vimos, é a parte da palavra que não vai mudar. E aí, nós acrescentamos um sufixo, able, que mudou o significado, break é um verbo, e aí não é mais um verbo agora, é um adjetivo, quebrável, breakable, ok? Então, nós já tivemos fearless, breakable, vamos adiante então, olha só, joy, joyful, joyful, ok? E essa palavrinha aqui, como todas elas, olha, vamos dividir aqui, que é para que vocês entendam que essa palavra é formada por partes diferentes, né? De significado, olha só. Então, a raiz é aquela parte que não vai mudar, que é joy, joy, que significa alegria, felicidade. Ela sozinha significa isso. Joy, joy significa alegria ou felicidade.
E aí, eu acrescentei aqui o sufixo full, joyful. E aí, eu já tenho outra palavra que significa alegre, ok? Porque vocês lembram que o full, ele pode ser traduzido como algo que está cheio, né, de alguma coisa. Se o less significa ausência, toda vez que vocês virem o less, ele quer dizer que está sem algo, né, está faltando algo. E o full, que ele está cheio de algo. Então, se joy é alegria, joyful é cheio de alegria, né, alegre. Então, já tivemos fearless, breakable, o joyful, e temos mais exemplos aqui, vamos lá, que é o hardly, que significa aí dificilmente, hardly. A raiz da palavra, vamos lá dividir aqui também, ó, é o hard. O que significa hard? Qual é o significado dessa palavra sozinha? Hard quer dizer difícil. E aí nós vimos durante a aula esse sufixo aqui, o ly, nós vimos lá no happily, né, no friendly, ele pode vir junto com várias outras palavras. Então, se hard é difícil e eu junto com o ly, ele se torna dificilmente, hard, difícil, hardly, dificilmente, ok? Então, temos mais um exemplo aqui, olha. Weakness. Vamos dividir a palavra aqui, ó. Weakness. Aqui está a raiz. O que significa weak? Weak quer dizer fraco ou fraca, né? E aí eu acrescentei o sufixo weakness, acrescentei esse sufixo aqui e já não ficou mais com o significado de fraco ou fraca, agora significa fraqueza. Então, olha só, sempre eu vou ter a raiz da palavra, que é a parte que não vai mudar, vai ser fixa. E aqui na aula nós vimos vários exemplos de sufixo, que são palavras, algumas letrinhas, né, um conjunto de letras ou uma letra só, adicionada no final da palavra, que transformam aí o seu significado, né? Então, fearless, sem medo, breakable, quebrável, joyful, alegre, hardly, dificilmente, weakness, fraqueza, né? Todos esses aí da tabela são exemplos de raiz, né? E de sufixos que vão mudar o significado das palavras e até mesmo a sua classe gramatical, ok? E então, essa é a nossa aula de hoje, né? Nós vimos sobre o sufixo, vários exemplos de sufixo que vão lá no finalzinho da palavra, logo após a raiz. Eu espero que vocês tenham compreendido o assunto. So, see you!